Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia 26 de agosto, quinta-feira, e teremos aula de História. Teremos um conteúdo novo, então não se distraia. Fique bem atento para você aprender o nosso conteúdo, ok? Você vai pegar o seu livro e vai abrir nas páginas 178 às páginas 182. Hoje nós vamos ver sobre bandeiras, entradas e monções. A expansão territorial brasileira teve início a partir do século XVII. A união das coroas ibéricas, Portugal e Espanha, em 1580, pôs fim ao significado do Tratado de Tordesilhas. Lembro que é o Tratado de Tordesilhas, eles dividiram, a América do lado direito para a expansão portuguesa e do lado esquerdo para a expansão espanhola, para não haver brigas e cada um explorar, sem que o outro invadisse o seu espaço. Esse Tratado de Tordesilhas dividia as terras espanholas e portuguesas e impedia o avanço português para o interior do Brasil. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciados por expedições pioneiras, chamadas de entradas e bandeiras. E o que foram as entradas? As entradas tiveram início após a descoberta do Brasil e eram expedições de caráter oficial, que não deveriam ultrapassar o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. A primeira entrada foi a de Américo Vespúcio, em 1503 ou 1504. Vespúcio, com uns 30 homens, entrou pelo sertão aproximadamente 40 léguas na altura de Cabo Frio, hoje chamado do estado do Rio de Janeiro. As entradas coube o importante papel de iniciar o reconhecimento do território brasileiro, embora fossem outros os principais interesses. Essas expedições também tinham por objetivo encontrar pedras e metais preciosos e capturar indígenas para o trabalho escravo, sendo este geralmente o seu principal motivo. Então, quando você ouve falando sobre entradas, quais eram os objetivos das entradas? Encontrar pedras preciosas e metais preciosos, capturar indígenas para o trabalho escravo, certo? Esse era os principais motivos da entrada. Algumas entradas ficaram famosas, como as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dia Moreira e Pedro Teixeira. As bandeiras. Diferentemente das entradas, essas expedições, que eram de caráter oficial, organizado pelas coroas, as bandeiras já eram expedições organizadas por colonos portugueses, indígenas e mamelucos, que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. Então, como você vê, bandeiras e entradas eram o oposto, As entradas eram de caráter oficial e as bandeiras não. Elas eram organizadas por colonos, mamelucos e indígenas, E se aventuravam pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. A maioria das bandeiras partia de São Paulo e de pequenas localidades vizinhas, tais como Itu, Sorocaba, Porto Feliz e Taubaté. Tinham como componentes os capitães que as chefiavam, os mamelucos que geralmente as guiavam por conhecerem a mata,
Os indígenas e os negros também faziam parte dela, os padres. Algumas eram formadas por milhares de pessoas e ficavam anos no sertão. Enfim, enfrentavam sérios perigos, tais como ataques de indígenas e de animais selvagens, fome e doenças. Os bandeirantes acampavam, plantavam e, enquanto esperavam a colheita, exploravam a região. Utilizavam os rios, principalmente o Tietê, o Paraíba e o Paraná. As bandeiras ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, atingindo terras espanholas, que mais tarde eram acrescentadas ao Brasil, Foram acrescentadas ao Brasil. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois ele já era bastante povoado pelos indígenas. Na realidade, foram algumas cidades criadas. As expedições despovoaram regiões, pois destruíram povoações indígenas inteiras, vendendo os nativos como escravos. Às vezes, quando a gente fala assim, o Brasil foi descoberto, foi povoado, vieram vários portugueses. Gente, o Brasil já existiam pessoas, já existiam os indígenas. E em vez deles dizerem, às vezes muitos historiadores dizerem que o Brasil foi povoado, na verdade, muitas dessas expedições despovoaram muitas regiões. Muitos índios, foram vendidos, levados como escravos e acabaram, muitas aldeias sendo destruídas. Os ciclos das bandeiras. As bandeiras podem ser divididas em 2 ciclos: o ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. As bandeiras do ciclo da caça ao indígena aprisionavam os nativos para trabalharem como escravos na lavoura. Muitos bandeirantes se tornaram famosos, como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, denominado Anhanguera, e Domingos Jorge Velho, Silva Borba, Fernão Dias Pais, Bartolomeu Bueno de Gato foram conhecidos pelo ciclo da mineração. Antônio Raposo Tavares percorreu o território brasileiro de sul ao norte pelo interior, em sua caça ao indígena para o trabalho escravo. Atacou vários aldeamentos jesuíticos em que os indígenas viviam, em terras que pertenciam à Espanha, e isso deu ao Brasil extensas regiões. Manuel Preto, célebre sertanista, fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, comandou a expedição contra o aldeamento dos jesuítas de Guaíra em 1628. Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, formado por grandes aldeamentos onde se refugiavam escravos, fugidos e que tinham oferecido grande resistência a outras expedições. O líder do Quilombo dos Palmares era Zumbi. As bandeiras do ciclo da mineração tinham por finalidade achar riquezas minerais, ouro, prata, diamante e etc. Percorreram primeiramente os rios Tietê e Paraíba e depois subiram a Serra da Mantiqueira, atingindo o vale do Rio São Francisco, onde encontraram ouro. As bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Então, vamos ver quais foram as consequências do ciclo da mineração. Foram descobertas riquezas minerais, fez-se povoamento no interior do país e fez uma expansão territorial da região centro-oeste. Então, com esta mineração, com essa exploração, dos índios, usavam os índios para esta exploração, foram achadas muitas riquezas no interior do país e o espaço territorial do Brasil aumentou ainda mais para a região centro-oeste. Agora nós vamos falar sobre as monções.
Monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios, a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas. Os que se dedicavam à procura de minérios foram organizados por Pascoal Moreira Cabral. Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmavam as conquistas territoriais dos bandeirantes, dando configuração atual do Brasil. Pronto, pessoal, bem simples, bem curtinho o nosso conteúdo. Já hoje nós vimos sobre bandeiras, né, as moções e as entradas. Agora nós vamos fazer a nossa atividade para praticar aquilo que acabamos de ver. Você vai pegar o seu livro de história e vai abrir nas páginas 183 até a página 186. Vamos lá, 183. Primeira questão. A união das coroas ibéricas pôs fim ao significado do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras espanholas e portuguesas e impedia o avanço português para o interior brasileiro. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciados por expedições. Preencha os quadrinhos com o nome das expedições pioneiras. Segunda questão. Circule no diagrama o nome dos grupos de pessoas que representam os componentes das bandeiras. Então, nós temos aí um diagrama e você vai circular quais foram os componentes das bandeiras. Terceira, pense e responda o que eram as bandeiras. Quarta questão, observe a imagem. Essa imagem de mamelucos conduzindo os índios, uma pintura de Jean-Baptiste Depret de 1834. Olhando para essa imagem, você vai responder: quais são os personagens representados na imagem? Olha aí, já está caracterizado na legenda e abaixo da imagem. Em que situação se encontravam estes personagens? Quinta questão. Leia as perguntas e associe as respostas. Quais eram os objetivos da União Ibérica com as entradas? Como era chamada a união das coroas de Portugal e da Espanha? Quem comandou a primeira entrada? O que não poderia ser ultrapassado durante as entradas? Então, todas essas perguntas estão enumeradas de 1 a 4. Embaixo nós temos uns quadradinhos com as respostas. Então, você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. União Ibérica, encontrar pedras preciosas, capturar indígenas para o trabalho escravo e fazer o reconhecimento do território. O limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas e Américo Vespúcio. Página 185. Ligue corretamente quais eram os objetivos das bandeiras dos ciclos a seguir. O ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. Aí nós temos 3 opções. Encontrar riquezas minerais como ouro, prata e diamante, desenvolver o Brasil e aprisionar os indígenas para trabalharem como escravos na lavoura. Então, você vai ligar para ciclo da caça ao indígena e ciclo da mineração, o que corresponde a eles na segunda coluna. Sétima questão. Numere os quadrinhos em branco, relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos aí Antônio Raposo Tavares, Fernão Dias Paz, Manuel Preto, Bartolomeu Bueno da Silva, Domingos Jorge Velho, Borba Gato e Pascoal Moreira Cabral. Aí na outra nós temos: era conhecido como Diabo Velho, destruiu o quilombo dos Palmares, organizou as mansões, foi um célebre sertanista, era conhecido como caçador de esmeraldas, caçador ao indígena e refugiou-se no sertão e descobriu o ouro. Então, você vai olhar, no nosso texto essas pessoas, o que elas fizeram e vão enumerar
né? A segunda com a primeira. Oitava questão. Quais foram os principais bandeirantes do ciclo da mineração? Marque corretamente. Manuel Preto, Rodrigo Arzão, Pedro Teixeira, Fernando Dias, Marcos Coutinho, Borba Gato, Pascoal Moreira Cabral, Bartolomeu Bueno da Silva. Então, você vai marcar quais foram os principais bandeirantes de mineração. Nona, marque um X nas frases que indicam as consequências das bandeiras do ciclo da mineração. Foi o povoamento do interior do país, a descoberta de acidentes geográficos, descoberta das riquezas minerais, catequização dos índios e expansão territorial da região centro-oeste. Então, marque um X que indica as consequências da bandeira no ciclo da mineração. 10ª questão, página 186. Preencha os quadrinhos de acordo com a indicação. Nós temos E para entradas, M para monções e P para bandeiras. Quem foi desses três que partiam de São Paulo e de pequenas cidades vizinhas? E quem deles partiam de diversos pontos do litoral? E quem não tinha autorização da corte portuguesa, que não era de forma oficial, né? Como a gente viu na nossa explicação de hoje. Quem viajava sem saber o que iria encontrar pela frente? Quem não podia ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas? Quem desciam pelos rios para abastecer os que se dedicavam à procura de minérios? Quem tinha autorização oficial de Portugal? Quem descobriu riquezas minerais? E quem aventurou-se em busca de abastecimento de alimentos, instrumentos de caça, pólvora e armas? Então, você vai colocar E, M ou P, de acordo, né, com as afirmativas aqui dessa coluna. Questão 11. Observe os diagramas. Siga as setas e descubra o nome de algumas localidades. Então, você vai olhar para esse diagrama aqui, temos, por exemplo, esse verdinho, e temos ao lado um quadrinho em branco. Vai olhar onde está tocando, né, as pontinhas da seta e vai escrever as sílabas abaixo e vai descobrir, certo, algumas localidades de onde as bandeiras partiam, certo? Temos aí 3 locais. Então, pessoal, esse foi o nosso exercício. Espero que vocês, né, façam, pratiquem esse exercício, releiam, tá certo? Para vocês não terem nenhuma dúvida. Espero que tenham gostado e compreendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Ser estudante é responsa danada, ter a mente cansada de livros e tudo mais. É estar a cada instante atento aos ensinamentos do professor e dos pais. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante como eu quis. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante como eu quis. Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Ser estudante é responsa danada, ter a mente cansada de livros e tudo mais. É estar a cada instante atento aos ensinamentos do professor e dos pais. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante como eu quis. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante